Olá a todos, mais uma vez é um prazer imenso estar aqui com vocês para passar algumas dicas, trocar alguma ideia sobre algumas relações de qualidade de energia. Na nossa última videoaula fiz uma tabela, desenvolvemos uma tabela, né, onde eu colocava os valores de tensão e de corrente, né, todos esses valores já extrapolados para as harmônicas, né, então em valores absolutos e ângulos. E aí, a partir desses valores, né, nós calculávamos todos os indicadores de distorção harmônica, relações de potência, dados de carga, valores eficazes, enfim, entre outras situações. Só que acontece que nesse caso aqui já foi dado o que a gente chama das harmônicas, né, os valores com relação a eles. Então, assim, a gente tinha lá uma harmônica de primeira ordem, que no caso é relacionada à minha fundamental, uma de terceira ordem, uma de quinta. E veja que em nenhum momento a gente sabe como tirar esses valores, como que eu vou tirar isso de uma medição. Visto que quando eu vou fazer uma medição por exemplo, de tensão ou de corrente, essa medição ela vai sair em função do tempo. Se eu não tiver um analisador de energia que já faça esse trabalho para mim, eu vou ter relações de tensão e corrente em relação ao tempo. Eu não vou ter esse espectro harmônico já bonitinho. Então, a nossa videoaula de hoje, ela vai tratar disso. Nós vamos colocar uma forma de onda e a partir da forma de onda definir os valores do meu espectro harmônico. Beleza? Então vamos lá. Então aqui eu tenho uma planilha, né? Então essa planilha eu já coloquei em relações de tempo e corrente, né? Então foram medidos aqui, no caso, 1024 pontos. Esses pontos poderiam ser utilizados de uma medição, tá? Recomenda-se você sempre utilizar pelo menos 6 períodos completos. Então você vai pegar a sua frequência, ou pega o seu período, e você tem que ter aí na sua amostragem pelo menos 6 períodos completos, ok? Sempre o tamanho desses vetores, nós vamos utilizar a seguinte equação, que vai ser igual a 2 elevado a n, né? Então 2 elevado a n. Então eu vou colocar aqui um n qualquer, né? Esse n eu vou colocar aqui, por exemplo, 5, e aqui eu vou colocar a relação, né, de pontos. Então esses pontos seriam 2 elevado a n, né? Então 2 elevado a n. Então aqui, por exemplo, se eu tivesse elevado à quinta ordem, eu teria 32 pontos, se fosse a sexta, 64, a sétima, 128, a oitava 256 e assim por diante. Sempre em números inteiros, tá, pessoal? Sempre em números inteiros. No caso aqui eu coloquei uma potência 10, por isso que eu cheguei aqui um valor de 1024 pontos, né? Então são os meus dados. Então por isso que eu utilizei 1024 pontos. Então nós vamos utilizar uma técnica que a gente chama de transformada rápida de Fourier, né? Ou o FFT. Então, quando a gente diz FFT, vou colocar aqui, ó, FFT, é um Fast Fourier Transform. Então, no caso, é uma transformada rápida de Fourier, onde eu vou pegar um sinal senoidal ou cossenoidal e vou verificar qual que é o meu espectro harmônico, ou qual que é o meu espectro de frequências. Então o meu problema se resume a isso, aplicar aqui uma FFT no Excel, de uma forma bem simples e bem tranquila, tá certo? Então, primeira coisa que nós vamos precisar para fazer essa transformada rápida de Fourier dentro do Excel é inserir a guia desenvolvedor. Se ela não estiver aqui por último, como nós vamos fazer? Clica aqui logo do lado aqui, nós vamos em mais comandos, faixas de opção, e por último vai ter lá desenvolvedor e salvar, né? Quando a gente salvar aqui a guia desenvolvedor,
provavelmente ele vai fechar ou abrir alguma coisa parecida, vocês podem fechar, mas aqui vai aparecer desenvolvedor, ok? Dentro do desenvolvedor, nós vamos ter que habilitar um suplemento do Excel, né? Que é essas ferramentas de análise, né? Essas ferramentas de análise, elas vão aparecer posteriormente aqui dentro dos dados, que são funções para análise de dados, né? Que é o nosso caso aqui. A gente tem dados e nós precisamos analisar, né? Então, nesse caso aqui, o que, que nós vamos fazer? Lá dentro do desenvolvedor, suplemento do Excel, vamos ticar aqui ferramentas de análise. Quando eu clicar OK e formos lá em dados, a gente vai ter aqui, ó, análise de dados, que é o que nós vamos utilizar posteriormente, ok? Vamos fazer o seguinte, eu vou criar um gráfico desses dados, né, até para a gente verificar o que é o nosso problema, né? Então veja que é uma relação de tempo, então o que eu preciso fazer aqui eu vou inserir um gráfico, né? Então eu vou criar um gráfico de dispersão, né? Um gráfico de dispersão com linhas suaves, tá? Vou jogar esse gráfico lá na parte de cima, até para ficar melhor visualizado aqui, né? Então vou colocar ele aqui, né? Então olha só, esse aqui é o meu gráfico, veja lá, ó. Não vou entrar em mérito aqui para fazer a configuração, mas veja que eu tenho mais de 6, né? Eu já tinha feito para ter mais de 6 períodos completos. E vejam ainda assim que nós temos uma forma de onda, né? Essa forma de onda bem parecida com o que a gente já estava vendo, né? Que são sinais distorcidos, etc. O que nós precisamos fazer agora para verificar, por exemplo, indicadores, relações de potência posteriormente, entre outras coisas que nós vimos na última videoaula, eu preciso tirar o meu espectro. O que eu tenho aqui são valores temporais, né? Então, um valor de corrente para o tempo 0, para o tempo 0,00017 e assim por aí vai. Então, para isso eu vou aplicar uma transformada de Fourier, tá ok? Então, aqui, como que nós vamos fazer? Aí nós vamos colocar aqui nessa coluna logo ao lado de uma frequência da minha FFT. Ao lado eu vou colocar um complexo de FFT, que vai ser uma função complexa. E aqui a magnitude, que é o que nos interessa por agora. A gente vai fazer o gráfico da magnitude da FFT. Eu vou aumentar isso aqui para ficar melhor visualizado, né? Então fica mais tranquilo para nós aqui conseguir visualizar tudo, tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Para fazer a análise da minha FFT, o que eu vou fazer? Nós vamos em dados, ok? Nós vamos em análise de dados. E veja que na análise de dados tem vários tipos de funções, né? Então, vários tipos de funções. Tem correlação, covariância, estatística, ajuste exponencial, entre outros. E aqui no meio tem análise de Fourier, que é o que nós queremos. A análise de Fourier, nós vamos colocar um intervalo de entrada. Esse intervalo de entrada se equivale à minha função, né? Então, a minha função de corrente nesse caso, né? Poderia ser tensão, entre outros. Então, eu vou selecionar isso aqui, qual que é os meus valores, tá? Então, eu vou selecionar até o final da minha planilha. Vamos lá. Ela está lá na linha 1025. Isso. Vamos voltar aqui, né? Nós vamos colocar aqui um intervalo de saída. Aí no intervalo de saída, para poder selecionar aqui onde eu quero colocar como intervalo de saída, eu preciso selecionar aqui intervalo de saída, né? Quando eu colocar intervalo de saída, ele vai habilitar para procurar onde que eu quero que ele saia a FFT desse sinal. E quando eu tiro uma FFT, ele vai nos dar aqui o valor complexo. Então a gente vai colocar aqui na coluna do complexo, que também tem que ter o mesmo tamanho do
do nosso problema de entrada. Então, entrada e saída tem que ser sempre iguais, ok? Nós vamos colocar essa função aqui, uma função inverso, ok? Para calcular em função da nossa FFT de modo correto. Vou colocar aqui OK. Né? Veja que ele deu um número complexo ali para nós, um número grande, né? Que tem tanto valor real quanto valor imaginário. Nesse do lado aqui, nós vamos tirar a magnitude. Para tirar a magnitude, nós vamos utilizar a seguinte equação, igual a IM/ABS do meu valor complexo. Né? Então, aqui nós temos a magnitude, eu posso ir até o final. Veja que aqui eu tenho todas as magnitudes referentes ao meu sinal. Né? Então, essa aqui é a minha magnitude. Mas veja que eu tenho vários valores aqui. O que eu preciso resolver agora é uma relação de frequência com a magnitude. Se nós lembrarmos lá do nosso problema, a gente tinha, por exemplo, uma fundamental que poderia ser em 60 Hz e tinha uma magnitude de 200. Eu tinha lá uma de terceira ordem, que seria 13 vezes 60, aí ela tem uma magnitude. O que nós achamos aqui foram as magnitudes. Nós precisamos relacionar agora as frequências. Para isso, nós vamos fazer a seguinte equação. Nós vamos começar aqui a frequência sempre em zero, ok? Então, o valor vai ser igual ao primeiro, ou anterior, mais 1 dividido pelo último valor da relação de tempo. Então, no caso aqui, a minha relação de tempo, se a gente olhar lá, está lá na 1025, se eu não me engano. Nós temos 1024 pontos, né? Ele deve estar colocado lá. A gente tem 1025, né? Então, esse é o valor. Mas veja que esse valor aqui ele tem que ficar fixo. Então, eu vou colocar aqui cifrão na linha e também na coluna. Né? Então, aqui nós vamos dar 2 cliques, ele vai fazer o restante das frequências. Veja que ele deu uma espelhada aqui de todas as frequências, né? E tanto frequência, uma frequência equivalente daquilo que eu tenho, quanto das magnitudes. Mas perceba o seguinte, se eu selecionar aqui ó, toda essa minha coluna e fazer a mesma relação aqui para a magnitude e construir um gráfico que é isso que eu desejo, né? Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer um gráfico e vamos ver o que sai aí. Então nós vamos também um gráfico de dispersão. Eu vou colocar esse gráfico de dispersão com linhas retas e marcadores. Ele vai dar um gráfico assim. Se a gente perceber nesse gráfico, vocês podem verificar que uma parte do gráfico, ele me aparenta que está espelhado. E realmente está espelhado, tá, pessoal? Então, quando eu for tirar aqui a relação do gráfico da minha frequência com as magnitudes, eu não preciso fazer em relação a todos os meus valores que foram calculados. A gente vai fazer só até da metade. Então, por exemplo, se eu tenho 1024 pontos, eu vou utilizar 1024 dividido por 2. Ou seja, eu vou utilizar 512 valores que representariam os primeiros 512. Né? E aí já vai mudar um pouquinho. Né? Vamos ver o que acontece. Então, eu vou selecionar lá até a 512. Então, vamos selecionar até 512 e vamos fazer o mesmo aqui para as magnitudes, né? E vamos pegar relacionadas elas para que a gente faça um gráfico relacionado de frequência com magnitude. E, novamente, eu vou selecionar aqui um gráfico de dispersão com marcadores. Né? Veja só que agora eu tenho um gráfico que está aparentando algo para nós aí. Né? Então, nesse caso aqui, no eixo X,
nós temos as minhas frequências, né, pessoal? E aqui as minhas magnitudes. Então percebam que nesse gráfico aqui nós temos praticamente 3 frequências dominantes, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a escala para verificar, porque como ele tem muito aqui, eu não consigo verificar qual que é a frequência com relação a esses, né? Então eu vou vir aqui na minha legenda de baixo, né, no meu eixo, desculpa. Vamos colocar aqui formatar eixo. Quando ele formatar o eixo, nós vamos ter aqui o limite do x e do y, né, mas no limite do x ele está até 3.500. Eu vou colocar aqui um pouco mais do que 500, vou selecionar aqui 700, né? Então vou colocar aqui, 600 e vamos ver o que acontece. Olha lá, agora já fica um pouco mais interessante esse meu gráfico, né? Aí eu posso perceber, né, que nesse ponto aqui, ó, eu tenho uma frequência predominante em 58, ali está 58 Hz, que seria o equivalente a 60 Hz, né? Então nesse outro ponto aqui, ó, eu tenho uma frequência de 180 Hz. Então nesse caso 180 seria uma terceira harmônica. E já no outro, nós temos aqui 420, ou seja, sétima harmônica. Então percebam, pessoal, que essa relação de problema, nós temos uma forma de onda, tá? E eu consigo tirar fazer aqui pelo Excel, uma transformada rápida de Fourier, bem simples, né, da forma que mostrei, onde eu consigo verificar os valores do meu espectro harmônico desta forma de onda. E com isso eu consigo tirar aí posteriormente todos os indicadores possíveis, como indicado nas últimas videoaulas. Ok, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado e que também seja útil futuramente para vocês. Obrigado e um abraço.